Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom tê-los aqui conosco. Muito bom ter você que está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe sua vida e que o Senhor hoje traga algo poderoso para a tua vida. Eu estou aqui só para facilitar isso, né? Mas Deus tem algo poderoso para a tua vida. E eu quero que você esteja atento àquilo que o Senhor quer ministrar na tua vida hoje. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração e sempre quando eu vou ministrar algo, eu faço essa oração. E se você entender essa oração e quiser tomar essa oração para você, pode fazer. Não há nenhum problema na oração. Pode fazer. E a oração é: Senhor, quero declarar diante do Senhor, da tua igreja, que fui gerado no altar. E enquanto eu viver, vou estar no altar. Nada vai me tirar do altar, porque o Senhor me preparou para o altar. Toda minha família, minha casa, minha descendência, assim como viram eu no altar quando nasceram, assim eles verão todos os dias da sua vida, eu no altar. E assim, Pai, peço a tua bênção sobre a tua igreja, que ela entenda que cada um foi gerado no altar, cada um foi gerado nos céus. Antes que nós viéssemos a existir, a ser formado no ventre materno, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já tinha nossa história, o Senhor já tinha todos os nossos dias contabilizados no teu livro e a história de cada livro. Nós fomos formados pelo Senhor e para o Senhor, e nada nos tirará deste propósito. É o que nós oramos, Pai, como igreja de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Ah, sim. Agora eu percebi que vocês estão aqui. Glória a Deus. Queridos, quero trazer para você uma ministração de algo que Deus tem ministrado no meu coração. Não é somente agora por causa do tempo que nós estamos vivendo, mas alguns dias atrás Deus me deu essa ministração e eu quero trazer hoje para você, que fala sobre recomeço. E a palavra de Deus hoje para você é recomece. Recomece. Deus é Deus de recomeços. Deus é Deus de recomeços. Deus não tem nenhum problema com recomeço. E às vezes nós temos. Nós resistimos aos recomeços. Temos resistência aos recomeços. Mas hoje Deus vai nos ensinar que o recomeço é algo novo de Deus para nós. O recomeço é uma bênção na nossa vida. E eu já quero começar essa ministração dizendo algo para você. Deus hoje veio aqui dizer para você: recomece. Talvez você precisa recomeçar alguma coisa em casa. Talvez você precisa recomeçar alguma coisa no seu trabalho. Talvez você precisa recomeçar alguma coisa com você mesmo. Deus hoje está aqui para dizer para você: recomece. Recomece. E o texto que nós queremos trazer para a igreja e compartilhar com a igreja está lá em Gênesis, capítulo 8, dos versos 6 em diante. Gênesis 6, Gênesis 8, a partir do versículo 6. Gênesis aí é fácil de achar, né? De localizar. Está bem no comecinho da Bíblia, então não há dificuldade de localizar. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6. Ao cabo de 40 dias,
abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, não retornou a ele. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundados, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus, diz a palavra de Deus, quando você puxa o contexto dessa história, desde lá o capítulo 6, que Deus se entristeceu com a maldade, com o nível de maldade que estava sobre a terra. E diz a palavra que o homem, o coração do homem, estava totalmente programado para a malignidade. Tudo que o homem fazia, todo o seu proceder, pensamento, projeto era voltado para a malignidade. Por mais que viesse algo bom para o homem fazer, ele rejeitava, porque no seu coração estava determinado, estava estabelecido, estava programado para a malignidade. E diz a palavra que Deus se entristeceu profundamente de ter criado o homem, porque o seu coração estava totalmente voltado para o que era mal. Mas havia um remanescente. Deus sempre deixa um remanescente. Noé era um homem que andava com Deus. Diz a palavra de Deus, que Noé era um homem que andava com Deus. E Deus, então, chama Noé e começa a conversar com Noé. Fala para Noé: Noé, eu estou profundamente triste com o que eu estou vendo na terra, pelo nível de malignidade que há no coração do homem. E eu resolvi destruir tudo. Prepara uma arca. Vamos construir uma arca. Nesta arca você vai colocar sua família, os animais. E Deus começa então a dizer: um par de cada animal, 2 de cada espécie. Você vai colocar nesta arca. Deus então chama Noé e diz para Noé: Noé, vamos recomeçar. Tudo que existe está perdido. Eu me entristeci com tudo que fiz. O homem se perdeu.
O homem está corrompido. Só me restou você. E eu só posso contar com você. Quero convidar você agora para nós recomeçarmos. Vamos recomeçar. Vamos começar com a arca. Gente, Noé era agricultor. E de repente Deus chama Noé para construir uma arca. A agricultura não tem nada a ver com náutica, com marítimo. Mas Deus é assim. Deus é assim. Ele contraria a lógica, porque Ele é Deus. Porque Ele faz brotar algo de algum lugar que não tem nenhuma perspectiva de brotar. Ele faz suscitar projetos grandiosos daquilo que é improvável nascer alguma coisa dali. Deus, então, desafia Noé, vamos recomeçar. Vamos construir a arca. Deus, então, dá as medidas para Noé. Primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento. Você vai fazer assim, a madeira tal é assim. Noé, então, instruído pelo Senhor, ele começa a construir a arca. Queridos, imaginemos Noé ter que desafiar a família para algo desconhecido. Convencer a família para a arca, que ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era chuva, o que era água, né? O que era dilúvio, o que era mar, o que era rio. E Noé ter que ministrar sobre a arca, sobre algo desconhecido para toda a sua família. Imagine Noé chegando com a sua esposa e falando, meu bem, Deus fala comigo e disse que vai acabar com tudo. Não vai restar nada. Vai acabar com tudo. Só vai sobrar gente, só vai restar gente. Só nós vamos ser salvos. E ele me pediu para construir uma arca. Imagine você ter que explicar, ter que falar de algo que nem mesmo você conhece. Você não sabe, nunca viu, nunca passou pela tua mente, você não tem uma imagem do que você vai fazer. E sabe o que é isso, queridos? Isso me leva a pensar na questão do milagre. Porque milagre, por mais que a gente busque explicar, você não vai conseguir explicar o que é um milagre, o que é fé. Deus, então, chama Noé, começa a trabalhar com Noé. Noé, então, investe toda a sua vida na construção daquela arca. Parou o que tinha que parar de fazer para investir na arca, investir naquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Deus, querida igreja do Senhor Jesus, Deus é Deus de sinais. Deus não ignora os sinais. Tudo o que chega até Deus tem retorno. A malignidade daquele povo chegou como um sinal até Deus. E Deus, através deste sinal, ele resolve recomeçar com Noé. Ele recomeça. A multiplicação da maldade do homem na terra foi o sinal que gerou em Deus uma tristeza profunda e que ele resolveu destruir tudo que fora criado para recomeçar. O relacionamento de Noé, o relacionamento que Noé construiu com Deus, foi outro sinal para que Deus preservasse Noé e toda a sua família da destruição. A primeira coisa, queridos, que nós precisamos construir na nossa vida é um relacionamento com Deus. Noé, ele passou a vida construindo um relacionamento com Deus. Noé andava com Deus.
E construir um relacionamento com Deus não nos isenta de um recomeço, mas nos preserva para um bom recomeço. A construção de uma arca foi o sinal da aliança que Deus estabeleceu com Noé para guardar a sua família, nos fazendo entender que Deus assume um compromisso selado por uma obra grandiosa para quem constrói um relacionamento profundo com Ele. Um relacionamento com Deus precede todo serviço. Não se preocupe em fazer, em se dedicar a tantos serviços. Se preocupe primeiro em construir um relacionamento com Deus. Aprofundar o seu relacionamento com Deus. Porque toda grande obra começa no relacionamento. Foi assim com Davi. Deus trouxe algo poderoso para Davi, porque Davi tinha um relacionamento com Deus. Davi construiu um relacionamento com Deus. Os sinais precedem todo o recomeço. Deus tomou a frente do recomeço e convidou Noé para fazer parte dele. Querido, você será capaz de construir uma arca ou algo maior, se você primeiro construir um relacionamento com Deus. Noé construiu um relacionamento com Deus em um ambiente totalmente maligno. Quem anda com Deus não tem medo dos grandes desafios e nem dos recomeços. Nós, como Igreja de Jesus, vivemos num ambiente de construções e recomeços. Deus é Deus de recomeços. Quem anda com Deus não tem medo do recomeço. Quem anda com Deus, Deus firma um compromisso e firma também uma grande obra com esse que tem relacionamento com Deus. Queridos, Deus não está buscando quem tem mais conhecimento. Deus não está buscando quem tem mais habilidade. Deus não está buscando quem tem mais status. Deus está buscando quem tem mais relacionamento. Deus está buscando quem anda com Ele. Você pode estar sozinho, mas se você estiver andando com Deus, Deus te acha, Deus te busca. Você pode estar fazendo algo para Deus, caminhando com Deus, andando com Deus, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, e Ele vai te buscar para algo grandioso. Ele vai te buscar algo para você, para algo poderoso, porque tudo começa com um relacionamento. A minha experiência, queridos, eu tive que passar por vários recomeços. Em todos eles aprendi algo maravilhoso, e em todos eles Deus trouxe algo novo para mim. Mas eu vou contar um recomeço que eu tive, que foi o recomeço do ministério. Um recomeço ministerial. Uma vez eu fui desafiado a fazer um curso de teologia. A liderança da igreja foi desafiada a fazer um curso de teologia. Só foi eu, o pastor e a esposa dele. Nós começamos a fazer o curso de teologia, concluímos, teve a formatura, mas quando eu fui atrás da documentação, de tudo aquilo que me caracterizava, que me certificava como um teólogo, eu fui perceber que eu caí num golpe. Pasmem, essa faculdade, os professores, diretores eram todos pastores. Todos pastores. Então, conheci o pastor Sebastião, comecei a andar com o pastor Sebastião, contei a minha história para o pastor Sebastião. O pastor Sebastião então diz: filho, vamos recomeçar?
Vamos começar do zero. E nesse tempo nós estávamos lá em Pinhais, numa comunidade bem carente, um trabalho lá, para atender aquelas pessoas, ministrar a palavra, evangelizar, fazer algo de cunho missionário naquele lugar. Mas eu tinha uma necessidade muito grande de caminhar com alguém, de ser pastoreado por alguém, de ser orientado por alguém, de ser trabalhado por alguém. Deus, então, me coloca o pastor Sebastião. E ele, então, traz esse desafio para mim. Vamos recomeçar. Vamos começar do zero. Você quer? Aí, se eu quero, pastor, vamos começar bem. Eu vou dar para você uma faculdade, a Fabapar, e eu não conhecia. Vou dar o melhor para você. O relacionamento, andar com alguém, é o melhor. Andar com Deus te leva para o melhor. E andar com alguém que anda com Deus te leva para algo melhor. E ele começou a me orientar. Disse, olha, filho, você vai ter que fazer o seguinte, você sai da frente, lá eu vou colocar alguém para liderar, para pastorear, você sai, você vai ficar no banco, e o pastor que eu mandar para lá vai ficar pastoreando, vai ficar liderando, e você vai ficar no banco. E naquilo que ele precisar lá para você apoiar, você apoia, você ajuda, você auxilia, mas quem vai ficar à frente é ele. E aí? Pastor, estou dentro. O que eu mais quero, eu já estou aqui recebendo do Senhor. E para mim, ficar na frente ou atrás, lugar para mim não importa. Se eu puder ficar no banco, amém. Porque, queridos, todo pastor almeja por um momento de ser ovelha. Se o pastor não tem esse sentimento de que ele precisa também se colocar como ovelha para ser alimentado, ser cuidado, algo está errado com ele. E eu pude então falar para o pastor, pastor, o que o Senhor está fazendo comigo é Deus que está fazendo. E eu não tenho nenhuma resistência ao que Deus está fazendo através da sua vida com a minha vida. Eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor determinar para eu fazer, eu vou fazer porque eu sei para quem estou fazendo, eu sei quem está fazendo isso, da onde está vindo essa orientação, e eu não vou resistir, eu quero. E hoje estou aqui, os anos se passaram, né? Fiz a faculdade, formei, fiz o concílio, fui ordenado, hoje estamos aqui. Graças a Deus, graças ao meu pastor Sebastião, pessoa que eu amo muito, fora aquelas corridas que ele me chamava para dar no parque, né? Coisa abençoada, coisa maravilhosa. A gente se divertia muito, dava muitas risadas. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. É um pai para mim. Andar com alguém que anda com Deus te leva para algo muito maior. Mesmo que seja um recomeço, mas vai ser um recomeço poderoso. Vai ser um recomeço extraordinário. Queridos, Noé construiu a arca, fez todo o processo que Deus trouxe para ele fazer. Mas um dia, as chuvas cessaram, o dilúvio acabou. Noé sabia que aquela arca era para um tempo determinado e para um propósito. Era um tempo, 40 dias e 40 noites de dilúvio que o Senhor falou para Noé. O tempo da arca era um tempo específico e também para um propósito. Noé tinha isso bem claro.
Imaginemos Noé na arca lá, cheio de animais. Imagine o cheiro que havia naquela arca, aquele cheiro de bicho, cheiro de curral, mas era o recomeço. O recomeço muitas vezes pode te trazer um transtorno, um desconforto, mas é um recomeço para algo superior, para algo melhor. Um recomeço incomoda, um recomeço desgasta, um recomeço te tira do conforto para o desconforto. O recomeço nunca é fácil, mas o propósito do recomeço é poderoso. Noé, então, quando dentro da arca, ele já começou a pensar: o tempo da arca está chegando, está terminando, e agora, o que fazer? Noé, então, começa a pensar nos sinais. Eu preciso de um sinal. Queridos, quando nós não temos nenhum sinal para uma atitude, nós devemos buscar por esse sinal, mas nunca ficar sem os sinais, nunca rejeitar os sinais, nunca desvalorizar os sinais. Noé, então, bem, está finalizando o tempo da arca, digamos que já estivesse já no 30º dia, Noé começou a pensar, começou a avaliar a situação. Então, Noé estava no recomeço, no processo de recomeço. Esse recomeço fez abandonar tudo aquilo que ele vivia antes, a terra onde ele vivia, a agricultura que ele vivia, passou agora para a arca estava finalizando, e o recomeço. E agora? Noé, então, começa a avaliar a situação dentro e fora da arca. Ao soltar o corvo e a pomba, Noé está avaliando o que está acontecendo fora da arca. Ele está buscando por algum sinal, porque a situação da arca era temporária. O recomeço de uma história depois de uma tempestade ou calamidade, é preciso ficar atento aos sinais e fazer uma leitura tanto para fora como para dentro. Essa leitura sempre nós fazemos para o lado de fora como para o lado de dentro. Você precisa fazer uma leitura para dentro de você, para o ambiente onde você está e para fora do ambiente onde você está. Porque uma tempestade mexe com as nossas estruturas, mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos princípios, mexe com toda a nossa estrutura, tudo aquilo que a gente carrega, conhecimento, conceito, mexe com tudo. Noé, então, começa a fazer essa leitura. Ele começa a avaliar os sinais. Ele solta o corvo, depois solta a pomba. Ele está buscando fazer uma leitura fora da arca. Está buscando algum sinal para aquela situação. Algum sinal de recomeço. Queridos, quando nós pensamos nesse princípio de fazer uma leitura, de observar os sinais, de se atentar para os sinais, eu me recordo do capitão daquele navio que Jonas escolheu para fugir. Vocês sabem a história de Jonas. Deus
chama Jonas para pregar em Nínive, e ele rejeita e foge para Tarsis. Vai lá, compra a sua passagem, embarca no navio, fugindo para Tarsis. Na viagem vem uma tempestade. E os marinheiros jogam a carga no mar. Os marinheiros, o capitão, nunca tinham visto uma tempestade semelhante àquela. Era algo novo para eles. E o capitão, então, buscou algum sinal que justificasse aquela tempestade, porque não era normal. O capitão, então, fez uma leitura fora do navio. Mas quando ele volta a leitura para dentro do navio, ele percebe que o problema não estava fora do navio, estava dentro do navio. Porque como pode alguém como Jonas, todos ali desesperados, todos ali temendo pela sua vida, todos ali buscando fazer alguma coisa para salvar a sua vida, e Jonas simplesmente dormindo? Era um sinal para aquele capitão de que havia alguma coisa errada com aquele homem. Queridos, a tempestade nos arremete para um princípio de leitura, tanto para fora quanto para dentro. Nós precisamos. Na tempestade, emitimos sinais e buscamos por sinais que vão exigir de nós um comportamento. O recomeço precisa acontecer com as leituras internas e externas. Boas leituras direcionam nossas ações, nos protegem de retomadas fracassadas. O que pode nos destruir não é a situação em si, mas o que pode nos destruir é o nosso comportamento diante da situação. Eu me lembro que e vocês já devem ter presenciado isso, quando alguém está se afogando, vai lá o salva-vidas, e eles têm algumas técnicas de salvar e resgatar aquela vítima. Ele pode lançar uma boia, né? Ele pode lançar um cesto, né? Mas há uma técnica que provavelmente você já tenha visto ou não tenha visto, que quando ele pula na água para salvar aquela pessoa que está sendo afogada, ele primeiro precisa desmaiar a vítima. Então ele dá um choque na cabeça, um murro, para desmaiar a vítima, para então resgatar aquela vítima. Porque o comportamento daquela vítima, diante daquela situação, pode levar tanto o salva-vida como a própria vítima para o fundo, e morrer os dois. Então, numa tempestade, numa situação que nos mata, não é a situação, mas é o comportamento que nós temos diante da situação. Isso pode nos matar. Faça leituras e medições dos ambientes e das situações para medir o seu comportamento diante delas. Nós temos sinais. Nós precisamos olhar para os sinais, não rejeitar os sinais, porque sinais são mensagens para nós, são comunicações para nós. Sinais não podem ser rejeitados. Queridos, quando nós morávamos em Belém, os filhos bem pequenos ainda, o meu filho mais velho, na época, ele tinha 11, 12 anos. E nas férias, sempre eles vinham aqui para o sul, para participar dos festivais de música. E o meu filho mais velho sempre era premiado. Num desses festivais, ele foi premiado para estudar no interior de São Paulo, no conservatório, lá em Tatuí. Na época, o
melhor conservatório da América Latina. Ele veio com 12 anos. Então, nós fizemos todo o procedimento no ajuizado, encontramos uma família que pudesse ficar com ele, tudo por acompanhamento de assistência social, tudo feito dentro de legalidade. Mas nós começamos a perceber, começamos a ver alguns sinais do comportamento dele quando nós falávamos com ele. Depois nós ficamos sabendo que aquela família estava maltratando o nosso filho. Eu precisei ir até São Paulo. E enquanto eu não fui, chegou um comunicado para nós que nós deveríamos nos apresentar numa audiência lá em Belém mesmo, para ouvir o nosso parecer. Então, o juiz tirou o nosso filho do contexto daquela família e levou para uma outra família, uma família cristã, uma família de cristãos, tementes a Deus. E o juiz precisava da nossa permissão, da nossa autorização, ele também, e ele então foi nos ouvir. E nós demos a permissão. Mas eu precisei ir até lá, porque aqueles sinais que chegaram até nós não foram sinais por um acaso. Havia alguma coisa nesses sinais. Eu fui lá, então, conversei com meu filho, falei para ele, disse, aí, filho, como é que está aqui? Quer voltar para casa? Diante de toda essa situação que aconteceu, como é que está seu coração? Eu estou aqui para ouvir você, e se você quiser ir, a gente já volta agora mesmo para casa. E ele, então, me deu uma palavra que até hoje eu nunca esqueci. Pai, nem que eu tenha que chorar todos os dias, mas não vou abrir mão da oportunidade que Deus me deu. Deus me trouxe para cá. Nem que eu tenha que chorar todos os dias. Eu entendo que isso aqui é um recomeço. E então fui entender que o que estava em jogo não era o sonho dele. Era um recomeço para toda a família. Porque ele precisava estar num contexto familiar. Não bastava simplesmente estar com uma família de cristãos, mas precisava daquele ambiente familiar, aquele ambiente onde ele foi gerado, aquele ambiente onde todos se conhecem, aquele ambiente que nos fortalece. Nós começamos a ver estes sinais e nós tomamos uma decisão. Aqueles sinais mudaram o nosso comportamento. E nós fomos, então, junto com ele, estivemos com ele, nos mudamos de Belém para São Paulo e ficamos o tempo todo com ele. A família toda junta. Queridos, o princípio do recomeço tem esse valor. Você precisa estar junto. Você precisa estar junto. Nunca se recomeça sozinho. Outra coisa que Noé fez no recomeço. Primeiro, ele buscou avaliar os sinais que estavam chegando até ele, e mesmo os sinais que não estavam chegando, mas ele buscou sinais. Mas a outra coisa que ele fez na sua vida, naquele contexto de recomeço, ele saiu da arca. Ele teve que sair da arca. Debaixo da palavra de Deus, Noé sai da arca com a família, e a primeira coisa que ele faz em terra seca é adorar a Deus. Nossas ações precisam estar respaldadas na palavra de Deus. Não saia, não faça nada, não tome nenhuma decisão sem uma palavra. Não faça nada fora da palavra.
Não recomece sem uma palavra. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Abraão. Deus chama Abraão para um recomeço. Sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu debaixo de uma palavra. Ele não saiu à toa, ele saiu debaixo de uma palavra. Também Moisés foi chamado por Deus para voltar ao Egito para libertar o seu povo. Ele foi debaixo de uma palavra. Moisés morre, Deus levanta Josué. Josué é desafiado por Deus a passar o Jordão para possuir a terra prometida. Ele saiu debaixo de uma palavra. Ele foi debaixo de uma palavra. Gideão também agiu debaixo de uma palavra. Jesus também falou aos seus discípulos. Os discípulos agiram debaixo de uma palavra. Jesus falou aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Não saia sem uma palavra. Não saia sem um sinal de Deus. Não faça nada sem um sinal de Deus. E um sinal seguro. Não é qualquer sinal. É um sinal seguro. Assim como Gideão, que apesar dele ter um sinal muito forte em seu favor, que foi a presença de Deus, o próprio anjo ali falando com ele, a oferta colocada no altar, que foi consumida pelo fogo de Deus, mesmo assim ele ainda buscou mais sinais, colocou lá algodão sobre o telhado e orou: Senhor, amanhã, se o algodão estiver molhado e o telhado enxuto, eu vou crer que realmente é o Senhor que está nesse negócio. E foi e aconteceu do mesmo jeito. No outro dia ele faz o contrário: Senhor, se o telhado estiver molhado e o algodão seco, eu sei que é o Senhor que está nesse negócio. Ele foi em busca de sinais seguros. Não saia, não faça nada sem que do alto você seja sinalizado pelo Senhor. Sem que do alto você seja sinalizado pelo Senhor. O processo do nosso crescimento envolve ciclos. Um ciclo se fecha e outro se abre. Quando você olha para uma palmeira, por exemplo, o bambu, você vai perceber que ela é cheia de nós. Sabe aqueles nós, né? Da palmeira, do bambu? São ciclos. O seu crescimento, o meu crescimento e o seu crescimento é marcado por nós. Um nó se fechando para abrir outro. Quando você olha para um bambu, ele é cheio de nó. Os nós sustentam o bambu. Os nós é o sinal do crescimento. Os nós são simplesmente ciclos que se fecham e abrem outros ciclos. Porque o crescimento é assim, um ciclo fechando e abrindo outro. Os nós, quando você olha para a base do bambu, você vai perceber que os nós estão bem mais próximos do outro. Porque se a base não for na proximidade, se não for na unidade, uma unidade consolidada não sustenta o bambu. Não sustenta. A unidade mantém o bambu de pé. Os ciclos, quando você olha para os nós, você percebe que aquele bambu está crescendo porque tem nós. E tudo aquilo que cresce tem nó. A igreja do Senhor Jesus é cheia de nós. Mas são nós que têm vida. São nós que contribuem para o crescimento.
Quando eu olho para o pastor Sebastião, ele é flamenguista, né? Eu sou corintiano. São dois nós bem diferentes, bem complicados. Mas, quando nós andávamos no parque, corríamos no parque, quando nós começamos a correr, era eu de corintiano, ele de flamenguista, tinha outro de gremista, tinha outro de palmeirense, eram vários nós. E a gente corria dando risada, tirando sarro um do outro, brincando um com o outro, e se alegrando, e falando, dando boas risadas, e as pessoas olhavam para aquele aglomerado de nós. Como é que pode esses homens, cada um time diferente, estarem em toda essa alegria, dando risada, correndo juntos? Como é que isso pode acontecer? Nó para o cristão não é divisão. Nó para o cristão é aliança. Nó para o cristão é um ciclo se ligando a outro ciclo. Se fecha e abre outro. Um bambu cheio de nós é um bambu em crescimento. E sabe outra teoria, queridos? Os nós ajudam a resistir nas tempestades. Quando a tempestade vem sobre o bambu, ele não quebra. Na minha região tem uma árvore chamada envireira, que quando uma árvore cai por cima da envireira, ela não quebra, ela verga, fica por debaixo da árvore. E a sua natureza, a natureza da envireira, ela vem saindo aos poucos debaixo da árvore, até que ela consegue sair por completo. Ninguém tira a envireira debaixo da árvore, e nem a árvore sai de cima da envireira. Ela vem saindo pela sua força, pela força que há nela. Os nós no bambu fazem resistir à tempestade. O bambu não morre na tempestade por causa dos nós. E sabe de uma outra coisa, queridos? Sabe onde é que nasce o broto no bambu? No nó. Nasce no nó. Eu tenho plena certeza que Deus está falando alguma coisa com você. Talvez você tenha questionado muito os nós que você tem visto por aqui. Talvez você tenha ido para a sua mesa com a sua família, se queixando dos nós. Nos nós, Deus ordena a sua bênção. Nos nós, a vida. Nos nós, nascem os brotos. É nos nós que Deus ordena a sua bênção. São nos nós que Deus manifesta o seu poder. São nos nós que Deus traz crescimento. São nos nós que Deus manifesta milagres. São nos nós que Deus faz acontecer o sobrenatural e o extraordinário. São nos nós, meu querido. Não podemos ficar presos em algum ciclo, porque ficar preso a algum ciclo vai comprometer o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Noé não teve dificuldade de entender que o ciclo da arca era temporário, mas era necessário. Mas a saída da arca para a terra foi o nó que se fechou e um ciclo que se abriu. Andar com Deus envolve ciclos de crescimento.
Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Noé também, quero finalizar com a última coisa que Noé fez naquele recomeço. Primeiro, ele buscou os sinais. Buscou os sinais de fora e de dentro. Ele não rejeitou os sinais. Ele entendeu os sinais. Teve um comportamento diante dos sinais. Depois ele sai da arca, porque entendeu que o tempo da arca já passou. E agora, ao sair da arca, a primeira coisa que ele faz, adora ao Senhor. Após a leitura que Noé fez ao soltar a pomba, e ela não ter retornado, ele remove a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Terceira coisa que nós precisamos aprender aqui, que nós precisamos recomeçar com adoração. O recomeço envolve leitura dos sinais, envolve sair da arca, envolve adoração. Queridos, Noé, quando teve aquele sinal de que a pomba não voltou mais, ele remove a cobertura da arca. Primeira coisa que precisa acontecer na adoração é nós removermos tudo aquilo que impede de ter acesso ao novo que nos está proposto. É remover tudo aquilo que impede que eu cresça. É remover tudo aquilo que eu olho para o meu irmão e vejo o nó como algo negativo. É remover tudo aquilo que me leva a fazer pela motivação errada. Tirar a cobertura, remover a cobertura, é remover a religiosidade, é remover a autossuficiência, é remover o orgulho, é remover tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que tem aparência de mal, é remover tudo aquilo que te impede de ver os céus. Remover a cobertura é remover tudo aquilo que te separa dos céus. É remover tudo aquilo que impede que os céus sejam abertos sobre você e sobre sua casa. Deus estabeleceu uma aliança conosco através de Jesus. Jesus é a nossa aliança. Jesus é a aliança entre nós. Jesus é a aliança de Deus para nós. Não importa o que já passou, o que aconteceu ou o que está acontecendo, importa que Deus está no controle. Deus está trazendo para nós um novo ciclo. Deus está trazendo para nós um recomeço. Deus está te trazendo, te convidando para um recomeço. Deus tem coisas novas, grandiosas para nós. Se você anda na presença de Deus, você não terá dificuldade de entender e de aceitar a proposta de Deus para um recomeço. Jesus é para todos os momentos. Ele é digno de toda a nossa adoração. Não importa se nós estamos na arca, se nós estamos fora da arca, se nós estamos na tempestade, se a tempestade já passou, se já estamos em terra seca, Ele é digno de toda a nossa adoração. Nós devemos adorá-lo, porque Ele é digno, porque Ele é Deus. E não são as situações que devem impedir a nossa verdadeira adoração ao Senhor. Deus busca por adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não são adoradores que adoram pelas circunstâncias. São adoradores que adoram sabendo que aquele tem o controle sobre todas as coisas, que não importa as circunstâncias, Ele é fiel, Ele tem o controle, Ele é digno de toda a nossa adoração e de todo o louvor. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Queridos, se as coisas não acontecem do seu jeito, não coloque a culpa em Deus e nem busque culpados. Não fique revoltado. Não tome decisão precipitada. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Eu não sei o que Deus falou para você nessa palavra, mas eu quero encerrar com uma pergunta para você. Que sinais têm chegado até Deus a seu respeito? Que sinais você tem emitido? Que sinais têm chegado até você? E qual o comportamento que você tem manifestado diante desses sinais? O que você tem feito? O que você vai resolver fazer doravante? Vai continuar lá na arca? Vai continuar naquele ciclo ainda? Ou vai passar para o novo ciclo? Vai passar para o novo de Deus? Como é que você tem se colocado diante daquilo que você tem visto, diante dos sinais que têm chegado até você? Qual tem sido a sua postura? Suas decisões, suas escolhas têm sido respaldadas na palavra de Deus? Você tem consultado os céus diante daquilo, diante dos sinais que você tem visto? E as decisões que você tem tomado, você tem consultado os céus? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem ministrado para você? E o que você tem feito com aquilo que Deus tem ministrado para você? Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus sempre está ministrando nesse lugar. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas agora, o que você vai fazer com aquilo, o que você tem feito com aquilo que você tem ouvido e recebido neste lugar? Deus é Deus de recomeços. Deus quer realizar coisas grandiosas na nossa vida, com todos esses nós que estão aqui. Quando você olha para o seu irmão, é um nó que está te motivando a crescer. É um nó de crescimento, é um nó de edificação, é um nó de bênção, é um nó de milagres. Quero convidar você a ficar em pé. Dê a mão para a pessoa que está no seu lado. E comece a agradecer a Deus por esse nó. Não importa se você quer dizer alguma coisa para ela, pode dizer. Você é um nó que marca a minha vida. Você é um nó que gera vida em mim. Você é um nó que me faz resistir na tempestade. Você é um nó que faz brotar em mim vida, bênção, alegria, gozo, edificação, milagre. Você é um nó que Deus colocou na minha vida para marcar a grandeza de Deus, para revelar a grandeza de Deus, que Ele está no controle das nossas vidas e nada vai nos abalar, porque nós somos nós que se fortalece um no outro para o dia da tempestade, porque Deus tem coisas grandiosas para realizar na nossa vida. Aleluia.